com Deus. Não se brinca. E o que é que São Pio X viveu nos anos que ele viveu, pontificado? Ele morreu de desgosto pela explodida Primeira Guerra Mundial. O desgosto foi tanto que ele realmente não teve condições de falecer. Homem extraordinário. Às vezes a gente dá uma categoria a São Pio X, quando o Papa integrista, o Papa conservador. Não, ele foi um homem total. Quando a gente conhece as obras e estuda melhor a vida dele, homem simples, homem pobre, de família pobre, que manteve a família pobre, mesmo depois que foi Papa. Ele tinha um sobrinho padre, ele nunca jogou uma carreira eclesiástica esse sobrinho. Nunca. Não chamou para o Vaticano fazer monsenhor, fazer bispo. Ele respeitou a pobreza da família. 3 irmãs deles foram morar em Roma, são conhecidas, moraram sempre num apartamentinho fora do Vaticano, muito pobre. E ele não usou jamais o prestígio ou o dinheiro da igreja para favorecer a própria família. Esse é um homem que mostra, e viveu pobremente no apartamento pontifício. Esse apartamento, Leão está recuperando agora, onde vai viver. Provavelmente uma pequena comunidade de agostinianos estão dizendo. O Pio viveu esta pobreza absoluta, sem tirar em nada da grandiosidade, da grandeza do papado, como instituição, mas como vida. E foi um homem multifacetário. É impressionante, ele esteve presente nas grandes dificuldades do início, na passagem do século XIX para o século XX. A questão operária que tinha sido levantada por Leão XIII, justiça social, a doutrina da igreja, a reforma dos seminários, que ele acompanhava pessoalmente, não só na Itália, mas em todas as partes do mundo, procurando nomear reitores e pessoas que muitas vezes se dizia que ele era dominado pelos 2 secretários, uma fofoca que muitas vezes se faz quando o Papa toma medidas. Não, ele está influenciado pelos secretários. E os coitados desses secretários, depois que ele morreu, os 2 padres de Veneza sofreram consequências disso. Recentemente eu ainda estava trabalhando no Vaticano, que a livraria editora do Vaticano publicou os arquivos de Pio X completos em um livro. Que surpresa! Ele lia toda a correspondência que chegava no Vaticano, toda. Trabalhava de noite até altas horas da madrugada, lia as correspondências todas e os bilhetinhos que ele fazia para os secretários. Faça isso, escreva isso, responda isso. O secretário simplesmente cumpriu a ordem. Agora, depois de tanto tempo, já mortos todos, a gente consegue ver o ritmo de trabalho desse homem. E como esse homem mordeu a situação da igreja e se engajou nela até o fim. Até o fim. O combate ao modernismo, que era uma heresia, que muitas vezes hoje em dia ainda aqui e ali sai, ele foi ferrenho, preciso, para reafirmar a doutrina da igreja. Na sua humildade ele não queria ser Papa. Hoje a gente sabe, quando o conclave era um outro candidato a Papa, e o imperador da Áustria fez um veto. No passado tinha acontecido, não é legal, mas através do arcebispo de Cracóvia polonês, que pertencia ao Império Austro-Húngaro, o imperador Francisco José vetou o cardeal Rampolo, que era o cara eleito. Então os cardeais ficaram muito irritados, mas tiveram que concentrar a atenção em outra pessoa e escolher exatamente uma pessoa que não era de cúria, não era de grande eloquência, não era uma figuraço. Era um bispo, patriarca de Veneza, humilde. E então, quando Pio X viu que estava voltando para ele, ele entrou em crise, começou a chorar e pediu aos cardeais para não voltar. Não votem em mim porque eu não vou aceitar. Não votem porque eu não vou aceitar. Aí finalmente, o cardeal mais velho que presidia, mandou o secretário do conclave a conversar com ele, que era um jovenzinho bispo, um jovem bispo espanhol. Ele o encontrou na capela, rezando, chorando, abandonado no degrau, voltado. E esse jovem disse: Eminência, se o senhor negar, o senhor está negando a vontade de Deus, o senhor vai pensar isso pro resto da vida. Então, diante disto, o cardeal Sarto deu aquiescência à votação e saiu eleito. Quando esse jovem, 30 e poucos anos, vai se despedir dele após o conclave, ia voltar para o seu cargozinho lá no Vaticano, aí o Sarto disse: não, você me trouxe aqui, você vai me acompanhar até a morte. Aí o fez cardeal e secretário de Estado, que foi o secretário de Estado dele, grande secretário de Estado, o cardeal Merry Delval. A gente conhece aquela ladainha da humildade, talvez alguns conheçam, que é do Merry Delval. Então esse é o santo que nós celebramos hoje.